Fala galerinha, professor Marcos falando, tudo beleza? Pessoal, mais uma aula de matemática se iniciando, geometria, certo? Estou com muita saudade de vocês, espero rever vocês em breve. E é isso, certo? Na aula de hoje, nós vamos trabalhar um conceito novo, certo? Que vocês já têm noção, mas que nós vamos ver um pouco mais aprofundado, de maneira mais técnica, que é o conceito de volume. Mas antes de trabalharmos com o conceito de volumes, nós vamos voltar um pouquinho até o bimestre passado e rever a base que vai permitir que a gente construa esse novo conhecimento, que são as figuras planas, as figuras bidimensionais em duas dimensões. Pessoal, o que vocês entendem como figuras planas? Exato, figuras planas são essas, como triângulo, retângulo, figuras que eu consigo desenhar num pedaço de papel, né? Exato. A principal característica das figuras planas é que elas possuem duas dimensões. Como assim duas dimensões, professor Marcos? Certo? Geralmente, elas vão ter uma base e uma altura. Uma base e uma altura. Uma base e uma altura. Elas vão possuir, exato, duas referências, duas dimensões. Perfeito. Certo? As figuras planas também, elas possuem área. E o que é a área mesmo, professor Marcos? Eu não estou lembrando. A área, pessoal, é o espaço interno delimitado pelas linhazinhas que formam essas figuras, certo? É a região delimitada pelos segmentos de reta. Ou seja, tudo isso aqui em azul, ó, é o que eu chamo de área. Muito bem. Perfeito. Vamos continuar partindo desse pressuposto, certo? E nós calculamos, aqui tem todas as fórmulas que nós aprendemos, certo? A fórmula da área do triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. A fórmula da área do quadrado, que é L ao quadrado, L vezes L. A área do losango, que é diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2. A área do trapézio, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. A do círculo a gente ainda não viu, então a gente vai deixar em off. A gente já trabalhou muito com essas 5 aqui, então você já tem uma base bem ampla sobre esse conteúdo. Partindo desse pressuposto, nós vamos trabalhar com as figuras espaciais, né? As figuras espaciais. E qual é a principal diferença entre as figuras planas e as figuras espaciais? Exatamente. As figuras planas são aquelas conhecidas como figuras em 2D, né? 2D. Já foi no cinema, já assistiu uma coisa de 2D? Já. Já as figuras espaciais, elas são em 3D. O que é ser em 3D? Quando você vai no cinema, quando você vai assistir um filme 3D, parece que a imagem não está saindo da tela, não parece que tem uma profundidade. É justamente isso. As figuras espaciais, elas possuem uma dimensão a mais. Elas são, é o chamado 3D, 3 dimensões. Ok. Além de elas possuírem uma base, né? Isso aqui que eu estou pintando de azul é uma base. Nessa nossa figura aqui, uma base. Elas possuem também uma altura, mas também possuem uma profundidade, ó, um comprimento. As figuras planas só possuem base e altura, seria isso aqui, né? Só essa parte da frente, se fosse uma figura plana. Mas já as figuras espaciais, elas possuem também um comprimento, uma profundidade. Eu tenho um exemplo aqui bem simples de uma figura plana, uma folha de papel, certo? Ó, uma base e uma altura, certo? E uma figura espacial, certo? Aqui nós vamos ter uma base, certo? Uma altura, mas também teremos uma profundidade, 3 dimensões, ok? Então bora ler o que é que o nosso livro diz sobre isso. O conceito de volume, aqui ó, o conceito de volume. A imagem ao lado, deixa eu limpar só um pouquinho dessa tela. Pronto, a imagem ao lado
mostra um container utilizado para transporte de mercadorias. Ao lado dela, você observa as medidas externas desse container, que tem forma de um bloco retangular, certo? Ok? Então existem vários... Os objetos que estão no nosso dia a dia são geralmente em 3 dimensões. Ok? E o que seria o volume? O volume, certo? O volume é o espaço que esse corpo, que esse objeto ocupa, certo? É todo o espaço que esse objeto ocupa, ok? Por exemplo, essa caixinha ela ocupa esse espaço aqui, ó. Ela ocupa esse espaço no universo. Então, esse espaço que ela ocupa é o volume dela, certo? Para medir o espaço ocupado por determinado objeto, utilizamos a unidade de volume. No sexto ano, vimos que o volume indica o espaço ocupado por um corpo e que sua unidade padrão para medida é o metro cúbico. Outra coisa muito interessante, quando você calcula uma área, qual é a unidade de medida? Metro quadrado. Por quê? Porque a área é uma figura plana, ou seja, tem 2 dimensões. Quando você for calcular um volume, você vai botar o quê? Metro cúbico. Por quê? Porque tem 3 dimensões. Uma dimensão a mais. Ok? Perfeito. Então vamos lá. E qual é a diferença entre volume? Até aqui entendido o que é volume? Aí o livro pergunta, qual é a diferença entre volume e capacidade? Vamos lá. Volume é todo o espaço que esse corpo ocupa. Capacidade, certo? É a quantidade, certo? De coisa que esse objeto comporta dentro. Por exemplo, qual é o volume desse copo? É esse espaço que ele ocupa. E qual é a capacidade desse copo? A capacidade desse copo é o espaço, é a quantidade de água, por exemplo, que ele suporta dentro. Inclusive um brinde. Isso é a capacidade. Perfeito. A capacidade é justamente isso. Então existe sim uma diferença entre volume e capacidade. Volume é o espaço que o corpo ocupa. Capacidade é o espaço que esse mesmo corpo, esse mesmo objeto, compõe dentro dele, suporta dentro dele. Vamos lá. Aqui é a definição. Capacidade é o volume interno de um recipiente. A sua unidade padrão de medida é o litro, certo? Litro mesmo de refrigerante, é o litro, certo? A unidade padrão de medida da capacidade, ó, capacidade, pessoal, ó, é o litro. Dizemos que um cubo de aresta 1 metro, né, de comprimento, tem 1 metro cúbico de volume, certo? Por quê? Como é que vocês calculam o volume? Isso a gente vai ver na próxima aula, mas eu vou dar uma adiantada para vocês. Para vocês calcularem o volume de alguma coisa, vocês vão ter que relacionar as 3 dimensões. Basicamente, para calcular o volume de um cubo, basta você multiplicar essa dimensão vezes essa e vezes essa. 1 vezes 1 vezes 1. 1 vezes 1 vezes 1 dá quanto? Dá 1 metro cúbico, porque eu tenho 3 dimensões. Perfeito, certo? Mas próxima aula, com calma, a gente vai ver como é que calcula o volume de vários objetos, certo? Pessoal, e olhem o que está em negrito aqui, ó. A cada 1 metro cúbico, eu possuo 1000 litros de capacidade. Ou seja, em 1 metro cúbico, se eu tenho 1 metro cúbico, eu consigo comportar 1000 litros. Por exemplo, eu tenho uma caixa de água que mede 1 metro cúbico. Dentro dessa caixa de água, eu posso comportar 1000 litros de água. Beleza? E aqui tem tem a tabelinha, certo? Das medidas de volume. No quadro a seguir estão os múltiplos e submúltiplos do metro cúbico. O metro cúbico é o meu padrão, a minha medida inicial. E aqui eu tenho os seus múltiplos e os seus submúltiplos.
Aqui o seu livro, o livro que você tem, ele bota HM no canto errado. Aqui não é para ser HM, viu? Aqui era para ser KM. O livro de vocês tem esse pequeno erro aí, mas não influencia muito não. E aqui era para ser HM. Mas tudo bem, certo? Isso não vai influenciar em muita coisa para o nosso aprendizado hoje, não. Então vamos lá. 1 decâmetro cúbico. 1 decâmetro cúbico é 1000 vezes maior que 1 metro cúbico, certo? Imagina aí, se em 1 metro cúbico cabe 1000 litros de água, em 1 decâmetro cúbico vão caber quantos litros de água? Eita, professor. Muitos, né? Muitos. É só você pegar o 1000 e multiplicar pelo 1000 de novo, certo? Em 1 metro cúbico, em 1 metro cúbico cabe 1000 litros de água. Em 1000 metros cúbicos vão caber quantos litros? Eita, professor, tudo isso. 1 milhão de litros de água. Perfeito. Até aqui. Alguma dúvida? Espero que não. Se vocês tiverem alguma dúvida, peço que vocês digitem aí nos comentários, ou então entrem em contato comigo via direct, que nós vamos estar respondendo para vocês. Ok? Tranquilo até aqui? Então vamos lá, pessoal. Pessoal, na aula de hoje é basicamente isso que nós vamos ver, certo? Uma aula bem simples, mas para introduzir mesmo o conteúdo. Pesquisa de casa para vocês e quero que vocês façam. Eu quero que vocês me tragam, me apresentem a tabela dos múltiplos e submúltiplos do litro, certo? A tabela dos múltiplos e submúltiplos do litro. Eu quero saber quais são as unidades de medida de capacidade. Capacidade. Ok? Pessoal, mais uma vez recapitulando. Volume é o espaço que o objeto ocupa, capacidade é o espaço que eu consigo guardar dentro desse objeto. É tudo aquilo que eu consigo botar aqui dentro. Ok? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que tenham entendido. Uma aula bem curta, bem rápida, mas bem incisiva. Dúvidas? Entre em contato comigo ou com qualquer um da coordenação da escola. Digitem embaixo, certo? Se deu para entender, se você tem alguma dúvida. E não esquece de deixar o like. Muito obrigado e tchau, tchau, pessoal!